tempo, né? Primeiro. Então vamos começar de novo. Depois a gente corta essa parte. Então, boa noite. Eu costumo dizer que a tecnologia tem duas funções. Uma é ajudar e a outra é atrapalhar. Então, de repente, até o final da pandemia, a gente vai se entender com ela. Eu queria dar boa noite para todo mundo que está aqui, também para todo mundo que está nos assistindo, que vai nos assistir, porque tem essas coisas, né? A gente agora atravessa o tempo e o espaço, né? E as pessoas assistem a gente em outros países, até em outros tempos. E a gente sabe que tempo é uma coisa que não conta para Deus. Deus é eterno, Ele não tem começo, nem fim, nem relógio, né? Então, nós podemos nos alegrar no Senhor em todo o tempo, porque Ele está no presente, no passado e no futuro. Quem conta esse negócio de tempo é a gente, né? A Bíblia diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. E em todo tempo Deus está conosco. Então nós vamos começar orando, agradecendo ao Senhor, porque em todo tempo Ele está conosco, porque Ele conhece o nosso presente, passado e futuro, e Ele prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua presença conosco, pela Tua presença sobre nós, pela Tua presença dentro de nós. Nós louvamos o Teu nome porque mesmo em meio a dias difíceis, o Senhor tem sido nosso refúgio. O Senhor tem sido refúgio do Teu povo de geração em geração. E nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos louvar ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pelo Teu perdão, pelo Teu amor, pela Tua grandeza, Senhor. Porque mesmo o Senhor sendo tão grande, o Senhor nos ama e se importa com cada um de nós. Nós te agradecemos, Senhor, por poder ouvir a Tua voz, através da palavra, através dos cânticos, através dos abraços e sorrisos dos nossos irmãos. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos estar juntos aqui novamente para louvar o Teu nome. Nós te agradecemos por aqueles que estão assistindo com a nossa transmissão, seja em que tempo for. Nós te agradecemos e te pedimos que essas pessoas possam ser abençoadas, assim como nós aqui. E te pedimos, Senhor, que fale conosco nessa noite. Nós sabemos que o Senhor tem um recado para nós, então que nós estejamos com os ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, sabendo que o Senhor tem muito interesse em falar conosco. Que o nosso coração esteja aberto para louvar o Teu nome e para ouvir o que o Senhor tem a dizer. Em nome de Jesus, amém. Então gostaria de ler com você o Salmo 125. Os versículos 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala e é firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. O Senhor está conosco, desde agora e para sempre. Por isso a gente não se abala, né? A gente pode louvar o Senhor em todo o tempo. Então nós vamos nos colocar de pé aqui, né? Se você quiser se colocar de pé aí na sua casa também pode. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar: em todo o tempo eu louvarei ao Senhor.
Senhor a nossa alma. E essa alegria é uma alegria que não depende das circunstâncias. E o texto de Abacuque nos diz que ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o fruto, nós podemos nos alegrar no Senhor. Alegrar no Senhor a nossa alma, porque a nossa alegria não depende das circunstâncias. Ela está firmada no amor de Deus. E nós podemos dizer como Abacuque: eu me alegrarei no Senhor. Então vamos cantar essa música com alegria. O Senhor é a nossa força, e ainda que a figueira não floresça, nós nos alegraremos nele. Nos alegraremos no Senhor. E em dias difíceis, a gente às vezes tem uma tendência de ter uma mentalidade de escassez, né? Ah, vai faltar para mim, então eu vou deixar de ajudar porque vai faltar, né? Mas a mentalidade do cristão é uma mentalidade de abundância, porque Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, mesmo em dias difíceis, em dias que nós temos dificuldades, nós ainda podemos partilhar. Para nós não vale aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca se divide, se compartilha. Farinha pouca, cada um come menos um pouquinho, para que mais gente possa comer. E é assim que o reino de Deus funciona, porque Deus nos prometeu que não ia deixar faltar nada. E é por isso que a gente tem a ousadia de continuar contribuindo, de continuar trazendo nossa oferta, nosso dízimo, porque a gente sabe que não vai faltar e que nós podemos, com essa contribuição, ajudar outras pessoas. Então, hoje nós estamos terminando a nossa campanha de missões estaduais. E mesmo no tempo difícil como esse, nós temos contribuído para missões. Nós temos contribuído para que os missionários possam ir aonde nós não podemos ir, para que pessoas possam ser alcançadas onde nós não podemos ir. E muito mais do que dinheiro, nós entregamos primeiro o nosso coração. Então, eu quero agradecer os irmãos, todos que se envolveram, né? Semana que vem nós vamos dizer quanto foi a nossa oferta.
E semana que vem nós já vamos começar uma nova campanha, que é a campanha de missões nacionais. Então, nós não podemos parar, porque missões não podem parar. Os missionários não podem sair do campo e voltar. Nós não podemos fazer isso, porque as pessoas precisam conhecer a Jesus. Então, nós vamos cantar uma música que ela diz uma coisa muito importante. Diz assim: riquezas não preciso ter, mas sim celestes bens. Com esse amor do Salvador agora estou contente. O que nos faz contente não é o tempo bom ou o tempo ruim, mas é a presença do nosso Senhor conosco. Então, se você hoje trouxe sua oferta, pode trazer também, colocar ali. Estou vendo um cofrinho ali, ó. É o cofrinho do Tiago. Eu acho que é o cofrinho do Felipe que está ali. O cofrinho do Tiago também trouxe o cofrinho dele. Que coisa linda ver as nossas crianças amando missões, contribuindo para missões, formando uma geração missionária. Missões não pode parar, e por isso também nós não podemos parar de contribuir. Então nós vamos cantar esse hino do cantor cristão. Eu sei que os irmãos gostam de cantor cristão. A gente precisa se matar a saudade, né? E cantar as músicas que falaram tanto às gerações passadas e continuam falando, né? Então essa música diz que agora estou contente com esse amor do Salvador, e por isso, como eu tenho tudo que eu preciso, eu posso contribuir. Então nós vamos fazer isso nesse momento. Bateram palmas, né? Muito bom isso, essa alegria que vem do Senhor. E a gente quer agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele nos dá, né? Então eu vou pedir o Xisla para fazer essa oração, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele nos dá, porque mesmo num tempo difícil, num tempo que as pessoas estão reclamando, nós estamos louvando ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. Vamos louvar. Ó Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso Pai, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossas famílias, ó Pai. Sabemos que não merecemos nada, Pai, disso, Senhor, mas a Tua misericórdia, Senhor, dura para sempre, Senhor. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Que possamos, Senhor, fazer sempre o melhor para Ti, ó Pai.
Ó Senhor nosso Deus, não só te pedimos, Pai, mas te agradecemos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelo teu sustento, Pai, por tudo, Senhor, que o Senhor faz por nós, Senhor. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar, a palavra está com o pastor. Graças e paz de Jesus seja com todos, amém? Muito boa noite aos irmãos aqui presentes e a você também que está na sua casa, no seu lar ou em qualquer outro lugar, conectado conosco nessa noite para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor. Somos gratos a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco, amém? Antes de qualquer coisa, irmãos, eu preciso pedir perdão aos irmãos. Por quê? Porque eu conversei com o irmão Divino e nós combinamos de mudar o dia da ceia, porque a última ceia que a gente fez foi, acho que foi no último domingo do mês passado, e para a gente fazer no primeiro domingo ia ficar uma em cima da outra. Aí eu tinha combinado com ele a gente fazer a ceia hoje, só que eu acabei esquecendo de mandar no grupo e avisar que hoje era ceia. Amém? Então os irmãos me perdoem porque eu esqueci de avisar, tá? Então foi falha minha de comunicação. E como o Divino, né, é extremamente eficiente, a ceia está aí posta, né? E é óbvio que a gente vai celebrar, né? Não é porque a gente deixou de avisar, né, e esquecemos, né? Repito, foi falha minha de comunicação, que nós vamos deixar passar essa oportunidade. Na verdade, acho que eu já falei isso aqui, não sei se foi aqui que eu falei isso, mas na igreja primitiva, a igreja celebrava a ceia em todas as celebrações. Nós é que temos um costume diferente, né? Mas na igreja primitiva, toda vez que tinha culto, tinha celebração da ceia, né? Nós usamos fazer essa celebração uma vez por mês, né? Tem outras igrejas que fazem mais vezes por mês, né, ou uma vez por ano. Isso não muda em nada o teor e a importância da ceia do Senhor. Amém? Então, mais uma vez, peço aos irmãos que chegaram e ficaram surpresos com a mesa da ceia posta, né? Foi falha minha, tá? Então, irmãos, hoje nós estamos seguindo para a segunda mensagem, né, na nossa série de 7 mensagens sobre as 7 cartas às igrejas da Ásia, as 7 cartas aí no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse. E hoje nós vamos pensar um pouquinho na carta à igreja de Esmirna, que está aí no capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 8 até o versículo 11. Então você abre aí a sua Bíblia, mantenha ela aberta, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essa carta do apóstolo apóstolo João. É que eu falo tanto de Paulo que Paulo está na minha cabeça. Do apóstolo João, a igreja de Esmirna. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está
para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite e te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, ó Deus, sobre as nossas vidas nesse dia, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, ó Deus, porque a tua vontade tem sido feita no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Nós pedimos, ó Deus, nessa hora, a orientação vinda do Senhor, a direção vinda do teu Espírito, para que nós possamos entender e compreender aquilo que é a vontade do Senhor, aquilo que a palavra do Senhor tem para nos ensinar, ó Pai. Que de algum modo essa palavra nos ensine, nos instrua, nos direcione, nos faça crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Abençoa-nos nessa noite, ó Deus, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Esmirna era uma cidade, né, que ficava mais ou menos 50 quilômetros de distância de Éfeso, que foi a cidade que nós conversamos semana passada. E a diferença de Esmirna para Éfeso é que Esmirna era ainda mais bem sucedida, digamos assim, financeiramente do que Éfeso. A cidade de Esmirna era uma cidade portuária também, era uma cidade que possuía um comércio muito grande, era uma cidade, um dos polos do Império Romano. Aquela cidade de Esmirna era a cidade onde o culto ao imperador era mais frequente ainda. Ali o culto ao imperador era o centro da religiosidade, digamos assim, daquela cidade. Então toda a cidade praticamente ela era dirigida espiritualmente pelo culto que foi imposto, né, pelo imperador à sua figura. Então as pessoas ali via de regra eram obrigadas, né, a prestar culto ao imperador romano, a adorarem o imperador romano, né? E essa cidade foi uma das cidades que foi mais perseguida no tempo em que o imperador Nero, principalmente, né, começou a incitar a perseguição aos cristãos. Essa cidade de Esmirna sofreu demais com a perseguição aos cristãos ali, e muitos mártires surgiram ali naquela cidade. Muitas e muitas pessoas ali foram mortas, né, por causa do evangelho. Então essa cidade, apesar da sua prosperidade financeira, apesar do seu sucesso econômico, né, dentro do Império Romano, espiritualmente era uma cidade muito corrompida. Mas ali estava também uma igreja do Senhor. Diante de toda essa situação, de todo esse contexto que esses irmãos ali viviam na cidade de Esmirna, nasceu ali também uma igreja. Ali também havia uma igreja do Senhor. Ali também estava estabelecido um povo, né, que temia ao Senhor e servia ao Senhor. E é esta igreja que o Senhor Jesus, como nós vimos semana passada, que quem está escrevendo as cartas, né, é o apóstolo João, o escritor é João, mas o autor é Jesus. Então Jesus está falando com essa igreja de Esmirna, essa igreja que está vivendo esse contexto que nós apresentamos aqui aos irmãos. E o que é que Jesus fala com essa igreja? O versículo 9: conheço a tua tribulação e a tua pobreza, entre aspas aí, mas tu és rico. Como assim? Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Parece um paradoxo, né? Parece algo contraditório.
Como assim? Sabe que a gente é pobre, mas está chamando a gente de rico. E aqui Jesus está ensinando para nós, como ensina para toda a sua igreja, que os padrões do reino de Deus são diferentes dos padrões humanos. Riqueza no reino de Deus não se refere a bens materiais. Riqueza no reino de Deus não se refere apenas ao sucesso econômico de alguém. Por que é que Jesus diz que essa igreja, apesar da sua pobreza, é rica? Porque era uma igreja que mantinha os princípios e a vontade de Deus intactos. Era uma igreja que, apesar das perseguições, apesar das pressões que ela sentia e que ela sofria em relação ao Evangelho, ela se mantinha fiel à vontade de Deus. Então a riqueza que essa igreja tem, e que Jesus é quem está falando que essa igreja é rica, essa riqueza se encontrava na sua capacidade de resistir às tribulações, às dificuldades e manter-se fiel à vontade de Deus. Amém? Isso nos ensina uma lição. Isso começa a nos dar uma direção sobre que tipo de igreja nós hoje, nesse contexto em que nós vivemos, precisamos almejar ser. Porque, como eu disse na semana passada, o objetivo da gente estudar essas cartas, da gente ler essas cartas e refletir sobre essas cartas, é fazer um paralelo e trazer uma reflexão para nós hoje. O que nós podemos aprender com essas igrejas? O que nós aprendemos semana passada com a igreja de Éfeso? Quem lembra? Os 2 pontos principais da nossa mensagem da igreja de Éfeso semana passada foi o quê? Ninguém lembra? Está com vergonha de falar? A massa está atrapalhando? Né? Primeiro ponto, há um elogio. Qual que era o elogio? Conheço as tuas obras, conheço a tua perseverança. E depois há uma crítica. Qual que era a crítica? Deixaste o teu primeiro amor. Não foi isso? Então foram esses 2 pontos centrais na mensagem à igreja de Éfeso na semana passada. Vocês são muito bons no zelo pela doutrina. Vocês estão indo muito bem. Continuem zelando pela doutrina, continuem zelando pela integridade do ensino de vocês, continuem zelando por tudo aquilo que vocês têm zelado, mas não se esqueçam de amar. Porque a igreja, à medida do tempo, nós vimos passou mais de 30 anos desde que a igreja tinha sido organizada, digamos assim, né? E os irmãos se esfriaram na fé, naquele primeiro amor, naquele calor, né? Naquela amabilidade que a igreja tinha no início. A igreja perdeu um pouco disso. Então Jesus vem dizer isso para aquela igreja. E o que é que Jesus vem dizer para a igreja de Esmirna agora? Qual que é o ponto central aqui? Nós vamos ver até o final. O versículo 9, como eu disse, vai dizer: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Há uma outra questão importante aqui para a gente observar a respeito dessa igreja que está na cidade de Esmirna. Como eu disse, a cidade de Esmirna era uma cidade muito próspera, havia muita riqueza naquela cidade, mas não para todo mundo. Óbvio, né? Todo lugar é assim. A grande riqueza está concentrada na mão de alguns poucos, e a grande maioria é a maioria que proporciona ou que faz ou que gera riqueza. E ali não era diferente. Só que tinha uma turma ali em Esmirna que era uma turma muito peculiar. Sabe que turma era essa? Judeus. Tinha um número grande, uma comunidade grande de judeus
instalada em Esmirna. E esses judeus eram bem-sucedidos. Esses judeus tinham influência na cidade. Esses judeus tinham riqueza. Esses judeus zelavam pelo seu culto, pela sua fé no culto judaico. E obviamente, esse grupo de judeus que ali estava instalado na cidade de Esmirna era talvez o grande ou os grandes inimigos da igreja cristã ali em Esmirna. Esses judeus perseguiam os cristãos. Esses judeus denunciavam os cristãos para o Império Romano, porque os judeus tinham trânsito no Império Romano. Por que tinha trânsito no Império Romano? Uma das coisas que o Império Romano fez quando conquistou Jerusalém, né, e assim passou a dominar o Império, ou o reino judaico, digamos assim, uma das coisas que o Império Romano fez foi permitir que os judeus mantivessem o seu culto. Então, apesar de estar sob o domínio romano, os judeus não eram obrigados a prestar culto ao imperador. Eles tinham liberdade de prestar culto ao seu Deus. Essa era uma prática que geralmente o Império Romano fazia, né, com muitos dos povos que eles conquistavam. Era uma maneira talvez de agregar esses povos conquistados para a sua cultura romana. Um dos motivos pelos quais o Império Romano era cheio do panteão de deuses que eles serviam, além do imperador, é que cada nação que o Império Romano conquistava, ele agregava a religião daquela nação para a sua cultura. Então, cada nação que eles conquistavam, cada império que eles conquistavam, ao invés de abolir o culto, eles agregavam aquele Deus para o seu culto. Então, por isso tinha tantos deuses. E eles não fizeram diferente com os judeus. Eles permitiram que os judeus, de certo modo, continuassem prestando culto a Deus com a sua filosofia judaica. E ainda não tinha estourado a perseguição contra os cristãos, que naquele tempo eram considerados uma seita dentro do judaísmo. Então o cristianismo até então era uma seita dentro do judaísmo, principalmente para o Império Romano. O Império Romano enxergava o cristianismo como um problema dos judeus. Isso aí é problema seus, isso aí é no arraial seu, vocês resolvem isso aí. Até que o cristianismo começou a crescer tanto, que eles viram que não era o que eles pensavam. E aí estoura a grande perseguição aos cristãos, com o Nero, com Tibério César. Mas até então, os grandes inimigos dos cristãos não eram exatamente os romanos, mas os judeus. E como que os judeus faziam? Eu já falei aqui, por exemplo, que uma palavrinha que a gente usa muito no português, que é dizer que Jesus é o nosso Senhor, naquele tempo, naquele contexto, tinha um peso muito maior do que o peso que tem hoje. Por quê? Porque a palavrinha usada para Senhor naquele contexto era Kyrios, no grego. E o que significava o Kyrios? O Kyrios era o Senhor, o dono de tudo. Era o imperador. E para o Império Romano só tinha uma pessoa que podia ser chamada de Kyrios, que era o imperador. Esse é um dos problemas que vai lá na frente estourar e gerar grande perseguição contra os cristãos. Então o que os judeus faziam? Eles acusavam os cristãos, iam aos romanos e falavam: ó, tem um povo aí que diz que o imperador não é Kyrios não, tá? Diz que Kyrios é o Jesus, aquele que morreu na cruz lá, ele que é o Kyrios. E aí esses cristãos eram presos, eram interrogados, eram torturados. Então esse era o contexto que aquela igreja vivia. Os irmãos estão entendendo? Amém? Dentro desse contexto é que o versículo 9 aqui vai dizer
que aqueles judeus ali, que quando Jesus diz aqui, declaram ser judeus, não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Essa expressão sinagoga de Satanás, ela está se referindo justamente àquele grupo de judeus que eram usados por Satanás, digamos assim, para acusarem aqueles irmãos cristãos ali naquela cidade. Por isso eles são chamados de sinagoga de Satanás, porque eles eram um povo ruim, um povo que queria ver de fato os cristãos sendo presos, sendo açoitados, sendo massacrados, porque simplesmente os cristãos não concordavam, não seguiam mais os parâmetros dos judeus. Os cristãos agora seguiam a Jesus. Os cristãos agora estavam construindo uma comunidade onde as leis judaicas não mais imperavam, onde o rito judaico não era mais seguido, onde os sacerdotes judaicos, os fariseus, os escribas e os saduceus não tinham mais a palavra de autoridade, não eram mais venerados como grandes autoridades, e isso era muito ruim para eles. Então eles começam a perseguir os cristãos, e aí Jesus vai dizer aqui: são sinagoga de Satanás. Versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse versículo, a gente precisa parar um pouquinho e se deter nele, porque ele tem algumas coisas muito interessantes que a gente precisa entender. Muitos anos atrás, quando eu me converti, uma das primeiras escolas dominicais que eu participei, uma pessoa abordou esse texto, e naquele dia na escola dominical a pessoa usou esse texto, esse versículo 10, para afirmar ou para instruir-nos naquele dia de que nós tínhamos de ser fiéis à palavra de Deus até o final, que nós não podíamos falhar, que nós não podíamos nos desviar, que nós não podíamos deixar a igreja, porque o versículo aqui diz que nós deveríamos ser fiéis até a morte, porque aí o Senhor nos daria a coroa da vida. O que tem de errado nisso, pastor? O texto não está falando disso. Existe um contexto aqui. Você pode usar isso como uma ilustração para dizer que nós precisamos ser firmes? Pode, tranquilamente. Mas não é esse o tema do texto. Não é esse o contexto que o versículo está apresentando para nós. Ele tem um contexto específico. E que contexto é esse? Lembra da igreja de Esmirna, da qual nós estamos falando? Lembra da perseguição que está acontecendo contra aqueles irmãos? Lembra das dificuldades que eles estavam vivendo? Lembra de que Jesus, aqui no versículo 9, diz: conheço a tua tribulação. Esse texto está sendo direcionado especificamente para aqueles irmãos. É uma revelação direta para aqueles irmãos, anunciando àqueles irmãos que aqueles irmãos, naquela cidade, naquele contexto, naquela comunidade, passariam uma tribulação literal, enfrentariam uma tribulação literal, enfrentariam uma perseguição literal, a ponto de terem as suas vidas ameaçadas. E é por isso que ele diz: ser fiel até a morte, ou a ponto de perderem as suas vidas, a ponto de morrerem. Sejam fiéis, mesmo que isso custe a vida de vocês. É isso que Jesus está dizendo para aquela comunidade. Sejam fiéis, ainda que isso custe a vida de vocês. Ainda que vocês tenham que ser mortos,
ainda que vocês sejam apedrejados, ainda que vocês sejam enforcados, ainda que vocês sejam pendurados em cruzes, ainda que vocês sejam queimados em praça pública, ainda que vocês sejam atirados nas arenas para os leões se alimentarem de vocês, mantenham-se fiéis, ainda que isso seja necessário. Essa é a palavra de Jesus para aquela igreja. E por quê? Porque essa é a realidade, era a realidade daquela igreja. Todas essas coisas que eu citei aqui eram coisas que aconteceram com aquela igreja e com outras igrejas naquele contexto. A instrução aqui é uma instrução direta e literal para algo que ia acontecer literalmente na vida daquela comunidade. E algo que aconteceu literalmente na vida daquela comunidade. E o que é que isso tem a ver com a gente, pastor? Aí que tá, né? O que é que isso tem a ver com a gente? Qual a lição que a gente aprende com essa igreja? Qual a lição que a gente aprende com essa instrução que Jesus está dando para esses irmãos? Que tipo de cristãos nós temos sido? Que tipo de igreja nós nos tornamos hoje, há mais de 2000 e tantos anos depois que esses irmãos viveram essas situações? Aqueles irmãos estavam dispostos a morrer pelo nome de Cristo, e assim o fizeram. Muitos deles foram presos, mortos, açoitados, e eles mantiveram essa fé. Essa carta de Esmirna não tem nenhum ponto negativo, diferente da carta de Éfeso. Jesus não vai apontar nenhum defeito dos irmãos aqui. Aqui só tem instrução para quê? Para que se mantivessem fiéis. Porque, como diz na nossa linguagem hoje, né? O pau ia quebrar. Então essa carta é uma carta que instrui os irmãos a permanecerem fiéis. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. E quando eu leio essa carta, quando eu leio essas palavras, eu me questiono a mim mesmo. Eu pergunto para mim mesmo: se eu, Wellington, estivesse lá, se eu fizesse parte da primeira igreja batista de Esmirna, como será que eu teria me comportado? Que tipo de cristão teria sido eu naquele contexto? E eu quero ler para os irmãos algo que mexe comigo e que mexeu comigo há muitos anos atrás, quando li esses textos pela primeira vez e quando tive a oportunidade, ainda no seminário em 2010, ler este livro aqui, ó, O Livro dos Mártires, John Foxe. E eu vou ler um trechinho do livro para os irmãos aqui. Tem muita coisa aqui, mas eu vou ler um trechinho bem pequenininho para os irmãos entenderem aonde eu quero chegar e aonde Jesus quer chegar também, obviamente. Presta atenção. Como apresentei a justiça de Deus para com esses perseguidores romanos, assim exponho agora as suas perseguições realizadas contra o povo e os servos de Cristo, dentro do espaço de 300 anos. Essas perseguições são geralmente consideradas 10 no total, além das primeiras que foram provocadas pelos judeus em Jerusalém e outros lugares contra os apóstolos. Depois do martírio de Estevão, quem padeceu em seguida foi Tiago, o santo apóstolo de Cristo e irmão de João. Quando esse Tiago, diz Clemente, foi trazido para o banco dos réus, quem o trouxe e foi a causa da sua aflição, vendo que ele seria condenado e sofreria a morte, sentiu-se tão comovido em seu coração e consciência que,
a caminho da execução, confessou que ele também era cristão. E assim foram conduzidos juntos. Durante o caminho, pediu a Tiago que o perdoasse o que fizera. Depois de ponderar o caso por uns instantes consigo mesmo, Tiago voltou-se para ele e disse: que a paz esteja contigo, irmão. E beijou-o. Os dois foram decapitados juntos no ano 36 depois de Cristo. Tomé pregou aos pártrios, medos e persas, e também aos carmânios, hircânios, báctrios e mágios. Padeceu em Calamina, uma cidade da Índia, sendo morto por uma flechada. Simão, irmão de Judas e de Tiago, o jovem que eram filhos de Maria, Clopas e de Alfeu, foi bispo de Jerusalém depois de Tiago e foi crucificado numa cidade do Egito no tempo do imperador Trajano. Simão, o apóstolo, chamado Cananeu e Zelotes, pregou na Mauritânia, na África e na Bretanha. Ele também foi crucificado. Marcos, o evangelista e primeiro bispo de Alexandria, pregou o evangelho no Egito e lá, amarrado e arrastado para a fogueira, foi queimado e depois sepultado num lugar chamado Bóculos, sob o imperador Trajano. Disse de Bartolomeu, que também pregou aos indianos e que traduziu o evangelho de Mateus para a língua deles. Por fim, em Albinópolis, cidade da grande Armênia, após várias perseguições, foi abatido a bordoadas e depois crucificado. Em seguida, após ser esfolado, foi decapitado. Sobre André, o apóstolo, irmão de Pedro, assim escreve Jerônimo: André pregou no ano 80 do nosso Senhor Jesus Cristo aos sítios e Sóglios, aos Sacas e numa cidade chamada Sebastápolis, agora habitada depois pelos etíopes, foi sepultado em Patras, cidade da Acaia, depois de crucificado por Egéias, o governador dos Edécenos. Bernardo e Cipriano mencionam a confissão e o martírio do abençoado apóstolo, baseado-nos em parte no que diziam eles e em parte no que diziam outros escritores. Inferimos o seguinte: quando André, por meio de sua diligente pregação, convertera muitos à fé em Cristo, o governador Egéias, sabendo disso, dirigiu-se a Patras no intuito de forçar todos os que acreditavam que Cristo era Deus, com pleno consentimento do Senado, a oferecer sacrifícios aos ídolos e prestar-lhes honras divinas. André, achando no início que era bom resistir aos perversos conselhos e atos de Egéias, foi ter com ele e dirigiu-lhe a palavra no seguinte sentido: que convinha a quem era juiz de homens primeiro conhecer o seu juiz que mora no céu, e depois de conhecê-lo, adorá-lo, e assim na adoração do Deus verdadeiro afastar a sua mente dos deuses falsos e ídolos cegos. Essas palavras disse André ao procônsul. Mas Egéias, muito aborrecido com tal atitude, quis saber dele se era o mesmo André que derrubara o templo dos deuses e persuadira cidadãos a abraçarem a supersticiosa seita que os romanos recentemente haviam mandado abolir e rejeitar. André afirmou com franqueza que os príncipes dos romanos não entendiam a verdade e que o Filho de Deus, vindo do céu para este mundo, por amor dos homens, havia ensinado e mostrado como aqueles ídolos que os tanto adoravam e honravam como deuses, além de não serem deuses, eram credulíssimos demônios, inimigos da humanidade, que ensinavam ao povo apenas aquilo que ofende a Deus. E Deus, sendo ofendido, afasta-se e não lhes dá atenção. Assim, pelo serviço perverso do demônio, eles mergulham na maldade e depois da sua morte nada deles sobra, exceto as suas maldades. Mas o procônsul atacou e ordenou que André nunca mais ensinasse e pregasse essas coisas. Caso contrário, deveria ser amarrado à cruz imediatamente. André, permanecendo firme e constante em suas convicções, respondeu assim sobre o castigo com que fora ameaçado: que ele não teria pregado a honra, a glória da cruz,
se temesse a morte na cruz. Essas palavras de André, diante dessa ameaça de morte, e eu não vou continuar lendo, porque até chegar na morte de André vai demorar um pouquinho. Essas palavras de André me chamam a atenção. Ele diz: se eu tivesse medo de morrer na cruz, eu não estaria pregando o evangelho da cruz. E a pergunta que eu me faço a mim mesmo, e penso que cada um de nós cristãos, servos de Jesus Cristo, deveremos fazer e devemos fazer a nós mesmos também, será que é essa a mesma convicção que eu tenho? Porque o que ele diz é: olha, eu não tenho medo de morrer na cruz. Se eu tivesse medo de morrer na cruz, eu não estava pregando um evangelho que fala dela. Nós vivemos num tempo hoje, irmãos, em que é muito cômodo e muito fácil para muita gente seguir a Jesus. Principalmente porque, como nós vimos semana passada, existem diversos tipos de igrejas no tempo de hoje. Existem muitos tipos de mensagens a respeito do evangelho. Existem muitos tipos de evangelhos sendo pregados. E muitos deles nos deixam muito confortáveis com a vida que nós vivemos. Muitos deles nos deixam confortáveis com a maneira como nós servimos a Deus. Por quê? Porque nós não temos perseguição no Brasil. Não essa perseguição da qual nós estamos tratando. Nós temos liberdade de culto. Nós temos liberdade de ter uma Bíblia, de carregar uma Bíblia. E creio que a maioria de nós aqui tem mais de uma na sua casa. Eu não sei quantas Bíblias eu tenho. Parei de contar na quinta. Não sei mais. E acredito que não é diferente com você também não. Que a gente compra uma, né? Ah, gostei dessa versão, aí compra. Aí vê uma capa mais legal, mais bonitinha, gostei dessa capa, vou comprar uma Bíblia por causa da capa. Não é assim? É ou não é? Mas existia um tempo em que a igreja não tinha a Bíblia. E existe ainda países no mundo afora em que Bíblias são proibidas. Na China, por exemplo, para você ter uma Bíblia é meio complicado. De vez em quando a gente tem que mandar umas Bíblias para alguns países aí debaixo do pano, sabe? Contrabandear as Bíblias para chegar lá, porque é proibido ter Bíblia. E aqui no Brasil e tantos outros lugares do mundo também, essa talvez não seja a realidade. A realidade é que é tranquilo servir a Deus. É cômodo servir a Deus. Pelo menos pela perspectiva de que servir a Deus trata-se somente de entrar num templo e participar de um culto. Para muita gente isso é o que define servir a Deus. Entrar no templo e participar de um culto, ou estar arrolado num hall de membros de uma comunidade cristã. Isso é servir a Deus para muita gente. Mas o que a gente aprende nessa carta, o que a gente aprende com essa igreja de Esmirna, e o que a gente aprende com Jesus, é que servir a Deus é muito mais do que isso. Amém? Servir a Deus é olhar para esses irmãos que sofreram esses tipos de ameaças e dizer, ou pensar, se eu estivesse naquele contexto, será que eu procederia da mesma forma? Se hoje estourasse uma perseguição no nosso país, na nossa comunidade, na nossa cidade, que afetasse a nossa liberdade de culto, que afetasse a nossa fé,
que afetasse o nosso modo de ser, o nosso modo de viver, que nos impedisse de orar, que nos impedisse de ler a Bíblia, que nos impedisse de proclamar o Evangelho, que nos impedisse de tantas e tantas outras coisas que a gente faz normalmente e automaticamente até às vezes, será que nós teríamos essa mesma convicção daqueles irmãos e ouviríamos de Jesus dizer para nós: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, e nós manteríamos esse compromisso? Ou será que nós começaríamos a dizer: e não dá para mim? Se é para morrer, aí já não rola. Se é para abrir mão daquilo que eu quero, daquilo que eu gosto, aí já não funciona para mim. Se é para sofrer, então eu já não quero. Muitas pessoas escolhem a igreja onde vão congregar a partir de determinados parâmetros que essas mesmas pessoas elencam, né? Eu quero que tenha isso na igreja. Se tiver tudo isso que eu quero, então eu vou participar dessa igreja, dessa comunidade. Mas se não tiver essas coisas, aí eu vou procurar uma outra que tenha, porque eu quero essas coisas. Digamos assim, né? A minha exigência para fazer parte dessa igreja é isso. Será que isso se encaixa no modo de vida desse evangelho e dessas igrejas apresentadas aqui, ou dessa igreja de Esmirna apresentada aqui, ou da vida dos irmãos, né? Quem tiver oportunidade, eu aconselho ler esse livro, tá? Tem histórias aqui incríveis sobre testemunhos de pessoas que viveram o evangelho de maneira profunda, de maneira intensa, de maneira que estavam de fato dispostos a oferecer suas vidas por causa do evangelho. Então a carta de Esmirna, ela é para mim, não sei para você, ela é para mim um tapa na minha cara. Quando eu li a primeira vez esse livro aqui, acho que foi 2010, deixa eu ver aqui, 2010 que eu comprei esse livro. Eu li ele a primeira vez, eu terminei de ler e eu falei assim: eu não sou crente não. Sinceramente, eu falei para mim mesmo: eu não sou crente não. Sabe por que eu não sou crente? Porque eu não faria o que esses irmãos estão fazendo. Eu acho que eu não teria coragem de viver o que esses irmãos estão vivendo. É óbvio, irmãos, que nós estamos vivendo num outro tempo, num outro contexto, numa outra situação, e é óbvio, está cheio de coisa diferente no tempo que a gente está vivendo hoje. Mas a essência do que é ser igreja de Cristo, a essência da fidelidade ao Evangelho de Cristo, a essência do que nós entendemos ser o Evangelho de Cristo, permanece a mesma. Jesus Cristo morreu por nós na cruz. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E será que nós entendemos esse sacrifício? Será que nós compreendemos de verdade o que significa Jesus Cristo ter subido naquela cruz e ter entregado a sua vida para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância? Será que nós entendemos o quanto isso significa? E mais, será que nós estaríamos dispostos, se Jesus dissesse para nós, dissesse assim: eu preciso que você faça o mesmo que eu fiz. Eu preciso que, para que outras pessoas conheçam a salvação que há em mim, que você também vá à cruz. Não para salvar alguém, porque o nosso sacrifício não salva ninguém. O nosso sacrifício, ele não tem o poder que tem o poder do sacrifício de Jesus. Mas o nosso sacrifício tem um outro poder, sabe qual é? O poder do testemunho. O poder do testemunho. A sua vida é um testemunho sobre o Evangelho. Quem você é testemunha sobre o Evangelho. O que você está disposto a fazer e o que você faz
testemunha sobre o Evangelho. Testemunha sobre quem é Jesus Cristo e muito mais, testemunha sobre quem você é a partir do seu entendimento sobre quem é Jesus Cristo. Essa carta de Esmirna, alguns teólogos dizem que essa tribulação de 10 dias, ela é literal, como eu falei aqui para esses irmãos, mas ela também aponta para 10 períodos de tribulação que a igreja de Jesus Cristo viveria até a volta de Jesus Cristo. Isso é uma maneira de enxergar também esse texto. E o autor desse livro, por exemplo, ele crê nisso. Tanto que no texto, um trechinho que eu li aqui, ele fala sobre isso, né? Sobre 10 períodos de tribulação que a igreja passaria e que a igreja passou durante 300 anos, por exemplo, de perseguição. Mas, enfim, para encerrar, o texto termina da seguinte forma, versículo 11: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O que Jesus está querendo dizer isso? Lá no finalzinho da carta de Éfeso, diz assim no versículo 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Agora aqui na carta de Esmirna ele termina: ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E aí a gente vai ver nas demais cartas que nós vamos estudar para frente, que sempre no finalzinho da carta ele vai dizer ao vencedor. Ao vencedor. Ao vencedor. E quem é o vencedor? Jesus é o vencedor, mas Ele, pela sua vitória, nos deu vitória. E quando Ele diz aqui ao vencedor, no versículo 7, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você lembra que lá no paraíso tinha 2 árvores? Quando Adão e Eva pecaram? Uma era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que eles comeram dela e pecaram. E a outra era a árvore de quê? A árvore da vida. Então o que o texto está dizendo para nós? Olha, aquela árvore da vida que estava lá no jardim, aqueles que permanecerem fiéis vão voltar lá e vão comer dela. E aqui no versículo 11 está dizendo: ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. O que é a segunda morte? Morte eterna. Porque a primeira morte, todo mundo vai passar. Amém? Ninguém nessa terra vai viver para sempre. Ninguém nessa terra, como se diz, né, vai ficar para semente. Todo mundo um dia vai ter que passar pela primeira morte. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, que é o afastamento eterno de Deus, que é o distanciamento eterno da pessoa de Deus, que é nunca mais ter, ou ver, ou sentir a presença de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida. Essa segunda morte, os vencedores, os fiéis, aqueles que creram no Evangelho, que viveram pelo Evangelho e que estavam dispostos a dar sua vida pelo Evangelho, esses não verão a segunda morte. E o que eu espero, o que eu oro, o que eu peço ao Senhor nessa noite, é que cada um de nós, que eu e que você, façamos parte desse grupo. Amém? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e cremos que essa palavra vem de encontro ao nosso coração, para que nós, ó Deus, possamos ter a oportunidade de repensar a nossa vida, de repensar os caminhos pelos quais nós temos caminhado, de repensar, ó Deus, aquilo que nós temos feito, a maneira como temos compreendido e vivido o Teu Evangelho, e acima de tudo, ó Deus, de repensar se temos nos mantido fiéis aos Teus princípios e à Tua vontade. Ó Pai, que nós não vivamos o Evangelho das simplicidades, que nós não vivamos o Evangelho das facilidades,
mas que estejamos dispostos, ó Deus, a mesmo que sejamos ameaçados, que tenhamos a nossa comodidade ameaçada, que tenhamos o nosso conforto ameaçado, que tenhamos as nossas liberdades ameaçadas, mesmo diante de tudo isso, ó Deus, nós possamos nos alegrar, porque servimos ao Senhor e temos vitória no Senhor. Transforma os nossos corações, se porventura temos falhado nisso, Deus. Se porventura temos vivido e buscado um evangelho que seja cômodo para nós, que não nos cobre nada, que não nos exija nada, que nós possamos voltar atrás. Assim como o Senhor disse à igreja de Éfeso, que nós possamos nos lembrar de onde caímos e possamos retomar a nossa caminhada com o Senhor. Que cada dia percebamos, ó Deus, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, e essa vida passa pela convicção que temos, ó Deus, neste evangelho. Passa pela disposição que nós temos, ó Deus, a tal ponto de que, se nossa vida for ameaçada, nós tenhamos a plena convicção de que, se isso acontecer, no mesmo instante, nós estaremos com o Senhor Jesus nos ares. Ó Pai, que essas coisas, ó Deus, não aconteçam ou não sejam a realidade daquilo que vivemos, mas que as nossas convicções, que a nossa fé no Evangelho, que a nossa certeza da salvação em Cristo Jesus nos leve a honrar o Senhor Jesus, a honrar o seu sacrifício naquela cruz e a estarmos dispostos a viver segundo a tua graça, segundo a tua vontade, segundo a tua bondade. Abençoa cada irmão nessa noite, ó Deus. Abençoa cada pessoa, Deus, que está conosco nessa noite. Cada pessoa, Deus, que ouviu essa palavra e que teve acesso a essa mensagem. Cada pessoa, Deus, que leu, que está lendo, ó Deus, a tua palavra, ó Deus, nessas cartas que nós temos estudado nesse tempo. Que o Espírito do Senhor, acima de qualquer coisa, Deus, venha revelar as tuas verdades ao coração dos nossos irmãos. E que cada um de nós estejamos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que nesse tempo, nessa noite, nós possamos celebrar a ceia do Senhor com o entendimento de que o Senhor Jesus deu a sua vida por nós, que o Senhor Jesus ofereceu-se como sacrifício naquela cruz para que nós tivéssemos vida, e nós queremos celebrar essa vida que encontramos e que temos no Senhor Jesus nessa noite. Deus abençoe, Pai, no nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós vamos celebrar aqui a ceia do Senhor. Você que vai participar pode colocar-se de pé. E como nós demos as orientações na primeira ceia da qual nós participamos depois que voltamos às nossas atividades presenciais, os nossos irmãos, os nossos diáconos não vão servir cada um de vocês, tá? Vocês vão ter que calmamente, sair do seu lugar e vir até aqui, tomar o seu cálice e o seu pão, voltar ao seu lugar. Então venham devagarzinho, enquanto a gente canta um hino. Você que tem um cantor cristão aí, abra seu cantor cristão. No hino 123. Enquanto nós cantamos um hino, você tem a oportunidade de vir até aqui e servir-se, voltar ao seu lugar, e assim nós daremos continuidade. Oi? Acredito que sim. Isso mesmo. Amém? Você vai ajudar nós aí?
Por causa das nossas limitações, como eu disse, nossos diáconos, com todo cuidado, com toda diligência, com toda higiene, prepararam então individualmente as nossas porções, e assim cada um de nós nos servimos a nós mesmos. Mas em breve teremos oportunidade, se assim Deus nos permitir, de fazermos diferente. Quando tivermos mais abertura, mais flexibilidade, nós, para compensar, digamos assim, nós vamos realizar a ceia e vamos servir um ao outro. Amém? Amém. Para que nós possamos, de acordo com aquilo que nós refletimos nessa noite, entender que o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação que Jesus Cristo nos dá, ela nos leva a servir a Deus. Ela nos leva a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que Paulo chama lá em Romanos do nosso culto racional. Então hoje, talvez eu e você não estejamos sendo obrigados, não tenhamos a necessidade de morrer como esses irmãos que nós falamos aqui na nossa mensagem, tiveram que morrer para reafirmar a sua fé, para dar testemunho do Evangelho de Cristo e para que nós hoje, 2000 e tantos anos depois, tivéssemos a oportunidade de nos reunir enquanto igreja e de celebrar a ceia do Senhor e de lembrar do sacrifício de Jesus. Talvez isso não seja exigido de mim e de você, mas há algo que Jesus continua exigindo de nós. E o que Ele continua exigindo de nós é que o nosso coração seja sincero. O que Ele continua exigindo de nós é que a nossa fé continue sendo sincera. Que a nossa disposição de crer na palavra de Jesus, de obedecer essa palavra e de viver debaixo dessa palavra continue sendo sincera. E que a nossa disposição de servir e de compartilhar, assim como compartilhamos desse pão nessa noite, continue sendo sincera e verdadeira quando compartilhamos a palavra de Jesus, quando compartilhamos essa mensagem que nos salvou, que nos purificou, que nos transformou, que nós possamos fazer o mesmo com aqueles que estão ao nosso lado. Amém? Nós vamos orar e
logo após a nossa oração, tomaremos parte. Amém? Deus, eu quero te agradecer, Pai, por essa noite, pela oportunidade que o Senhor nos concede de participarmos da mesa do Senhor. Essa é a mesa do Senhor. E nós somos graciosamente convidados a participar dessa mesa. Nós somos convidados, ó Deus, a fazer parte deste corpo, a fazer parte, ó Deus, desta igreja, desse grupo de pessoas que entenderam, que compreenderam e que foram alcançadas pelo Evangelho do Senhor. Que esse pão nas nossas mãos agora, Senhor, nos faça lembrar do corpo de Cristo que foi partido por nós. Que esse memorial que agora celebramos, ó Deus, junto com nossos irmãos aqui e com aqueles que estão também, ó Deus, conectados conosco, dos seus lares ou de qualquer outro lugar, que essa nossa comunhão, ó Deus, seja celebrada de tal forma que nós possamos dar testemunho da fé que temos e que as pessoas ao nosso redor possam entender o quanto cremos no Senhor e quanto a palavra do Senhor é verdade no nosso coração. Por isso nós te agradecemos. E por isso participamos nessa hora desse pão, em nome santo de Jesus. Participemos todos do pão. Vamos cantar a última estrofe do hino. E depois da estrofe do hino, eu vou pedir a irmã Rojane que ore e nós participaremos do cálice. Amém? Que não é um momento de tristeza, mas é um momento de celebração, porque o Senhor veio
Amém? Participemos todos do caso. Eu quero encerrar aqui recitando a terceira estrofe desse hino que nós acabamos de cantar. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que ela diz. Se nós a ti confessarmos, pode deixar, irmãos, para devolver depois, pode esperar um pouquinho. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, mas purificas também, ó Jesus. Sim, e de todo pecado. Que maravilha desse amor! Pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Se nós confessarmos as nossas culpas, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. A palavra de Deus para nós. Então, se nós temos falhado, se de algum modo essa palavra ou aquilo que o Senhor tem ministrado ao seu coração e ao meu coração, se nós nos achamos na posição de dizer: Senhor, eu preciso mudar, eu preciso rever os meus conceitos, eu preciso rever a minha forma de servir ao Senhor, eu preciso rever a minha convicção deste Evangelho, como acabamos de cantar e como a palavra também nos declara, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar e para nos limpar de todo pecado. Amém? Amém. Senhor, obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por esse culto e por essa oportunidade maravilhosa de estar na Tua presença, de ouvir a Tua palavra, de sermos instruídos pelo Teu Espírito, ó Pai. Seja com cada um, ó Deus, dos nossos irmãos que estão aqui nessa noite, ó Deus, cada família aqui representada, visita ao lar de cada um no nome de Jesus. Ministra as Tuas bênçãos, as Tuas misericórdias, a Tua graça sobre nós e nos instrua segundo o querer da Tua graça. Que o amor do Senhor Deus Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Teu Espírito Santo seja sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Sim? Podemos? Vê se o microfone está aberto. Sim, vamos terminar cantando. Essa música. Vou falar. Pode? Essa música diz que. Vou chamar o pessoal do louvor, pode pedir, gente. Todo o meu temor se vai com a luz do teu amor, onde eu posso encontrar tua eterna paz. O Senhor, ele nos prometeu que nós não passaremos pela segunda morte. E essa música diz que sem pranto, angústia e dor, sem morte, comigo estás. A gente sabe que isso vai acontecer, ainda não, mas nós já podemos cantar isso. Nós já podemos cantar que Deus está conosco e Ele estará conosco eternamente. Então, quero convidar você mais uma vez para se colocar de pé. Nós vamos cantar essa realidade. Sei que um dia saberei tudo o que tens para mim. Nessa vida a gente vai passar por tristeza, por dor, esperando ver esse dia chegar. Mas a gente não está passando por isso sozinho, não. Assim como aqueles irmãos de Esmirna, eles não passaram pela tribulação sozinhos, Deus estava com eles, e foi por isso que eles suportaram. A gente também vive essa realidade. Oh,
Irmãos, nós ainda temos máscaras, viu? Do espaço.